Irmãos, vamos abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso 12. A palavra do Senhor nos fala assim, irmãos: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e a todos que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, como nós precisamos do socorro do Espírito Santo nessa noite para falar aos nossos corações. Senhor, Tua palavra diz que o Senhor está às portas, está para vir buscar a Sua igreja. Como nós precisamos estar preparados para esse grande dia, para esse grande encontro. Por isso, Pai amado, nós recebemos o Espírito Santo e rogamos nesse momento que o Espírito traga luz ao nosso coração. Que o Espírito realmente tome as nossas mentes nesse momento, Senhor, e leva nós a meditarmos em tudo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, para que então a vida de Cristo possa ser manifestada em cada um de nós. Ó Senhor, ajuda a Tua igreja nessa noite. Porque o Senhor é quem nos reuniu aqui nessa noite. E nós dependemos totalmente do Senhor para revelar a Tua palavra a nós. Que não seja palavra de homens nessa noite, mas seja palavra tocada pelo Espírito Santo em nossos corações. Amém. Para transformar as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Esse é Penso que nesse tempo em que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo de nós meditarmos, trazer à nossa memória o que nós estamos fazendo com a nossa vida cotidiana, como nós estamos vivendo a nossa vida cristã, porque o Senhor tem falado fortemente aos nossos corações para nos preparar. E é onde nós estamos ouvindo homens temente ao Senhor, todos têm um só foco: a volta do Senhor, a volta do nosso amado Senhor. E aí há uma pergunta que eu preciso fazer para mim, cada um de nós: aonde nós estamos no meio dessa revelação tão preciosa que o nosso Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E ele vem buscar uma igreja que esteja preparada, que Cristo esteja formado. Por isso, irmão, nesse tempo o Espírito Santo tem pegado firme conosco. O Espírito Santo tem falado ousadamente através de nós, e quando a gente lê a palavra do Senhor, mostrando: preparem-se, o Senhor está às portas. Então há uma necessidade urgente, irmãos, de nós olhar para a nossa vida e realmente ter o coração moldado pelo Espírito Santo, porque já o nosso Senhor volta, né? Então, irmãos, esse texto que nós lemos aqui, o foco dele é o verso 17, mas eu quero chamar a atenção para o verso 12, né? Onde o Senhor Jesus diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha que precioso isso, irmãos. Na mão do nosso Senhor Jesus está o galardão, o prêmio, né? Segundo
as nossas obras, sabe? Então, aí nós precisamos ver, precisamos ir aos pés do Senhor, irmãos, e sondar o nosso coração. Pedir para que o Senhor sonde o nosso coração, porque só Ele conhece o nosso coração, sabe? Para que nós realmente possamos ter um coração voltado para o Senhor, ter um coração mudado, porque, irmãos, nada, como nós vimos aqui no verso 14, bem-aventurado aquele que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas, né? Então, veja só, bem-aventurado, mais do que felizes, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, sabe? Então, irmão, nós temos aprendido que ao nascer de novo, né, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Quando nós cremos na obra de Cristo, quando nós nascemos, e aí o Espírito Santo então veio habitar dentro de nós. Por quê? Porque nós estamos limpos. Nós estamos limpos do pecado. Então o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Para quê? Para nos conduzir a fazer boas obras. Boas obras, né? E como aquele texto lá de a gente... tão conhecido nosso, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, né? Os frutos que nós vamos dar são frutos do Espírito, que nós fomos agraciados quando cremos no Senhor. Então, qual é o fruto, qual é as obras que nós estamos fazendo para o Senhor aqui nesse mundo? Então, é tempo, irmãos, de nós olharmos, porque aqui ele fala assim no verso 15: fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras, e todos aqueles que amam e praticam a justiça. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, né? Então, esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse é o nosso Senhor que fez uma obra perfeita e nos chama, nesse tempo Ele nos chama para nós seguir a Ele, né? Termos todo o nosso Senhor, Ele não nos salvou e nos deixou a Ele enviou o seu Espírito para nos conduzir, né? E aqui então agora o verso 17 tem um clamor aqui. O Espírito e a noiva, sabe? Nunca vai ser um só. O Espírito está ansioso. Agora, e a noiva, né? Mas a palavra de Deus diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. No mesmo desejo. Então, irmãos, como nós precisamos que o Espírito Santo realize a sua obra em nós, de formar o caráter de Cristo em cada um de nós, para que então nós desejemos a volta do Senhor, sabe? Esse mundo, irmãos, precisa fazer mal para nós, e a nossa oração precisa, Senhor, leva-me a decepcionar-me com esse mundo, porque só assim, irmãos, nós vamos poder olhar para o Senhor e realmente com o nosso coração voltado para Ele, nós sermos conduzidos por Ele, sabe? Então, irmãos, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida, tá? Então, irmãos, olha que precioso esse Senhor que nós temos. Ele insiste para nós, né? Quantas vezes nesse verso, vem para mim, venha, porque eu sou o único que pode conduzir vocês, né? E aí tem uma palavra muito preciosa aqui, aquele que ouve, diga vem, né? Nas sete igrejas de Apocalipse, o Senhor Jesus, quando traz aquelas exortação, em todas elas, ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. Mesmo aquela que não tinha nenhuma exortação da parte do Senhor, né? Filadélfia, que estava
uma igreja que estava aos pés do Senhor, estava ali firme, forte. O Senhor disse para ela: guarda o que tu tens, para que ninguém tire o seu galardão, né? E aí, então, lá no final, ele diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Irmãos, como nós precisamos que o Senhor descortine para nós, tire o véu do nosso coração, para nós poder ver, para nós poder ouvir a voz do Espírito Santo, falando com cada um de nós, né? Então, irmãos, nós queremos, com a graça do Senhor, olhar um pouco sobre o Espírito Santo nessa noite, né? Sobre esse maravilhoso Paracleto que o Senhor Jesus enviou no seu lugar para conduzir-nos, cada um de nós, sabe? Porque nós temos o Pai enviando o seu Filho. Ele enviou o seu Filho porque ele queria uma família com muitos filhos, então ele envia, né? O Filho veio em obediência ao Pai, né? Porque ele queria uma noiva, então ele veio e fez a obra perfeita e enviou o Espírito, e o Espírito veio com uma única finalidade: preparar essa noiva, nos preparar para esse grande dia, aonde nós estaremos encontrando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, então o Espírito Santo é esse, irmãos, que está pegando firme conosco. Sabe, porque nós precisamos orar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, do mesmo poder de Jesus, do mesmo poder de Deus. Ele é Deus. E nós precisamos sim orar para que Ele pegue mais firme conosco, porque nós temos o nosso coração duro para que nós muitas vezes amamos tanto as coisas desse mundo que nós não queremos largar. E aí nós temos que orar ao Espírito Santo que ele pegue mais firme conosco e nos convença, sabe? Porque, irmãos, quem convence nós do pecado é o Espírito Santo, né? É ele que tem essa finalidade de revelar a nós, né? Veja o que diz. Agora nós vamos andar um pouco pela palavra do Senhor. Veja o que diz Evangelho de João, capítulo 15, verso 26 em diante, fala assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunharei, porque estáis comigo desde o princípio. Sabe? Então aqui está um alento para o nosso coração. O Espírito Santo, né? Que o Pai enviará, o Espírito da verdade, ele testemunhará de Cristo. O Espírito só tem uma finalidade para nós, é mostrar o caráter de Cristo para nós. Levar cada um de nós ao fim de nós mesmos, para que então a vida de Cristo possa ser manifestada em nós, né? E todos nós, irmãos, todos nós recebemos o Espírito Santo no nosso coração se nascemos de novo. Não há como, irmãos, nós vivermos a vida sem viver uma vida cristã genuína sem o Espírito Santo. E nós não temos como ter o Espírito Santo se nós não nascemos de novo. Por isso, irmãos, nós precisamos compreender que a igreja do Senhor é formada por aqueles que nasceram de novo, por aqueles que creram na obra de Cristo, por aqueles que se entregaram a Cristo Jesus, sabe? Porque muitas vezes nós vivemos uma vida cristã só na mente e não no coração. Há um perigo muito grande. Nós encontramos muitos cristãos confessando o Senhor sem uma regeneração. Isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo para nós. Mas, quer ver, irmãos, como esse Espírito é um Espírito precioso e que nós precisamos considerar ele em todo o nosso andar, não é? Efésios, capítulo de número 1, verso 13, trazer mais uma garantia desse Espírito que veio habitar dentro de nós, né? Efésios 1,
13, diz assim a palavra do Senhor: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Então, irmãos, veja só que texto. Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, sabe? E a palavra da verdade mostrou para nós, você nasceu em pecado. Como diz lá no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então nós nascemos com uma natureza, irmão, mas quando nós ouvimos a palavra da verdade e houve um arrependimento no nosso coração, houve uma transformação. Nosso espírito foi vivificado. Recebemos um espírito novo e recebemos o Espírito Santo dentro de nós. E esse espírito, nós fomos selados com ele para ser aberto só quando Cristo voltar, quando o noivo vier buscar. Por isso que nós vimos lá em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem, desejo de vir, sabe? Então quando nós percebemos, quando nós crermos realmente que esse Espírito que habita em nós, ele tem uma finalidade de revelar quem é Cristo para nós, então nós vamos poder se entregar totalmente a esse Espírito, que ele vai conduzir as nossas vidas segundo o propósito de Deus para cada um de nós, sabe? E agora volte aí nesse mesmo capítulo, o verso 4 vai dizer assim, de Efésios 1:4: assim como nos escolheste nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Né? Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso, e aí, como ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como os planos de Deus não podem ser frustrados, Satanás ele não frustrou os planos de Deus lá no Jardim do Éden. Né? Ele adiou um pouco. Né? Então, quando o homem pecou, o Senhor enviou o seu Filho. Né? E esse Filho veio com uma finalidade, fazer aquela obra e fazer com que nós fôssemos adotados, aqui como fala o verso 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então essa é a finalidade, irmãos. Nós somos filhos. Éramos caídos, mas a obra de Cristo nos transformou de pecadores em filho. Por isso que o Espírito Santo tem falado tanto conosco. Por isso que o Espírito Santo tem pelejado contra nós, para que forme o caráter do seu Filho, de Cristo Jesus, em cada um de nós. Porque quando o Pai, quando Jesus entregar todo o poder ao Pai, nós estamos ali, irmãos. Nós vamos ser entregues ao Pai, sabe? Como filhos e filhos amados. Sabe, filhos amados do nosso Pai, porque Ele nos comprou com o sangue do seu Filho. Então, por isso, irmãos, que nós vemos aqui no verso 13, depois que nós ouvimos essa palavra da verdade, que nós precisávamos ir para aquela cruz, que nós precisávamos crer naquela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nós fomos incluídos com Ele. Então, depois que nós cremos nessa verdade, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E esse Espírito vai nos acompanhar até aquele grande dia, sabe? Por isso que há uma advertência muito grande na palavra de Deus, aqui em Efésios mesmo, dizendo assim, não entristeçais o Espírito Santo. Como que nós podemos entristecer o Espírito Santo, irmãos? Não dando ouvidos, né, àquilo que o Espírito fala para nós, né? Em Tessalonicenses vai dizer assim, não apagueis o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito. E quando nós apagamos o Espírito, a nossa mente fica cauterizada. Aí quando nossa mente fica cauterizada, aí nós não ouvimos mais a voz do Espírito. Aí apostasia,
aí vem apostasia. Por isso que nesses dias há uma dificuldade muito grande, irmãos, de cristãos vivendo a sua vida nesse mundo, amando mais esse mundo do que as coisas de Deus. Há uma dificuldade, irmãos, em viver a vida cristã, genuína, em muitos cristãos. Eles vivem a vida do seu jeito, não têm comunhão com o Senhor, sabe? Não têm comunhão com a palavra do Senhor e não têm comunhão com a igreja do Senhor, não têm compromisso com a igreja do Senhor. Sabe, irmãos, isso é um perigo muito grande para nós. O Senhor precisa mexer conosco para nós ficarmos alerta, porque nós temos muita facilidade de olhar para o lado e dizer, afinal de contas, o irmão é mais sábio que eu, deixa ele trabalhar, deixa ele ir para o Senhor. Não, irmãos, cada um de nós temos a nossa função no corpo de Cristo, né? E a nossa função vai ser esclarecida à medida que nós temos comunhão com Deus. Na nossa comunhão matinal, na nossa comunhão, no nosso quarto fechado é que nós vamos receber toda a provisão para trabalhar para o Senhor, né? Então nós precisamos sondar, irmãos, como que nós estamos, as funções que nós temos recebido do Senhor, nós temos entregado ela? Há algo para nós sondar aqui no nosso coração, né? Porque nós podemos ver, nós não precisamos ir lá, mas lá em Romanos capítulo 8, verso 16, lá vai dizer assim que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E de fato somos filhos, somos herdeiros de Cristo e co-herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É algo extremamente precioso. Então, esse Espírito que nós recebemos, ele peleja contra nós, para mostrar que nós somos filhos de Deus, sabe? E muitas vezes nós somos duros de coração, não demos ouvidos à verdade do Senhor, e aí nós passamos por muitas dificuldades, né? Mas nós precisamos, irmão, que o Espírito nos acorde nesse tempo em que nós vivemos, para nós não vivermos mais. Quando eu falo não viver mais misturado com esse mundo, é não amando esse mundo. Porque nós vamos viver, nós precisamos trabalhar, nós precisamos negociar nesse mundo. Mas, irmãos, o mundo não pode ter o nosso coração, sabe? Paulo, ele falou algo muito, muito precioso, assim, em relação ao mundo. Ele diz assim, eu estou crucificado para o mundo, né? Então, quer dizer, ele não achava nada de atrativo nesse mundo. E de contrapartida, ele dizia, o mundo está crucificado para mim. Então, o mundo também não vê nada de atrativo em mim, porque eu não faço parte desse mundo, né? Então, isso é muito precioso, isso é viver uma vida totalmente voltado ao Senhor, né? Então, irmãos, andando com esse coração, agora eu convido os irmãos para nós ir no Evangelho de João, capítulo 7, onde o Senhor Jesus vai trazer assim para nós um caminho pelo qual nós possamos, irmãos, perceber da parte do Senhor o amor desse Espírito Santo para conosco, o amor de Jesus para conosco, né? Aqui em João capítulo 7, verso 37. Veja o que a palavra do Senhor fala aqui para nós, irmãos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja só, veja como Nosso Senhor é cavalheiro. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O Senhor nunca vai arrombar o nosso coração, irmãos, mas Ele sempre vai trazer, Ele vai sempre estar disponível a nós, dizendo, ó, se você quiser, pode vir e beba, né? Quem crê em mim, verso 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Então, irmãos, olha que preciosidade.
quem crê em mim, como diz as Escrituras. O grande problema, sabe qual que é, irmãos? É que nós não queremos viver a nossa vida cristã como o Senhor quer, mas como nós queremos. Nós queremos viver a vida cristã do nosso jeito. E o Senhor diz, não, do teu jeito não, é do meu jeito. É como diz as Escrituras. O Senhor nunca vai negociar conosco, irmãos. Nós precisamos se dobrar. Por isso é que eu falei antes que o Senhor nos salvou e não nos deixou. Agora vocês se viram aí. Não, Ele enviou o seu Espírito para nos conduzir. Porque o Espírito Santo ele tem essa finalidade de dar o holofote para o nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo aquilo que Ele é, para que nós também possamos receber toda a provisão dEle para vivermos a vida, né? Então, por isso que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aí o verso 39 diz assim, isto ele dizia com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, irmãos, se nós crermos, como diz as Escrituras, nós vamos jorrar bênçãos para esse mundo. Não para o mundo caído, mas para aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, que estão por aí. E a incumbência dessas vidas é nossa. O Senhor tem dado para nós. E o caráter de Cristo, como que nós vamos dar um testemunho para esse mundo caído? Somente quando nós tiver aqueles atributos do Espírito que fala lá em Gálatas capítulo 5, né? A partir do verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nove frutos, sabe? Que esse mundo deseja ver, né? Amor. Esse mundo busca tanto amor, mas um amor de troca. E nós cristãos, como que nós estamos amando? Nós estamos derramando para esse mundo o quê? Esse mundo que corre tanto atrás de paz, né? Tanto atrás de paz, e nós temos a verdadeira paz, Cristo Jesus. Amém. Sabe, nós temos a verdadeira paz. O mundo corre atrás de alegria, uma alegria falsa, e nós temos a verdadeira alegria, porque o nosso Senhor é nosso. E quem está em Cristo é uma pessoa alegre, né? Então, como nós precisamos, irmãos, de que essa alegria transborde para as pessoas que olhem para nós e percebam que tem algo de diferente. Mas sabe como que vai acontecer isso? Quando nós permitir que o Espírito Santo tome as nossas vidas e conduza as nossas vidas, sabe? Eu fico imaginando, irmãos, lá em Mateus 4, né, quando nosso Senhor Jesus foi batizado, o céu se abre, ouve aquela voz, este é meu Filho amado, em quem tem todo o meu prazer, e desce a pomba, o Espírito Santo sobre forma de pomba, e desce sobre o nosso Senhor Jesus. E então, em Marcos, vai falar que o Espírito pegou o nosso Senhor e impeliu ele, como que se levasse meio forçado ele para o deserto. A palavra ali, impeliu, é pegar firme e levar. Levou para o deserto, né? Para que o nosso Senhor fosse tentado. E assim é nós. Nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito está nos impelindo a darmos um testemunho para esse mundo. E aí nós precisamos ver, nós estamos transbordando, né? Lá em Lucas capítulo 6, se eu não me engano, nós temos uma passagem muito interessante. O Senhor Jesus diz assim: dai e dar-se-vos-á. Uma boa medida, recalcada, uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, né? Então essa boa medida é para mim. Carcar ela um pouquinho é para mim, e chacoalhar ela um pouquinho é sinal de conta que não vai caber mais nada. E aí eu preciso transbordar, né? Porque se eu não transbordar,
é porque eu estou subindo a minha parede mais e mais. Tudo para mim, tudo para mim. E eu vejo, irmãos, que no meio cristão, hoje, há muitos irmãos e irmãs obesa espiritual. Irmãs e irmãos que têm recebido. Se nós fôssemos ver espiritualmente, eles estão gordos. Por quê? Porque não transborda. Não deixa isso transbordar para o mundo. Então o Espírito Santo não tem mais como depositar nessa vida, porque ele não está transbordando. Então, irmãos, olha esse texto aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Não é uma aguinha pequena, é rios de águas vivas transbordando para esse mundo, né? Então, como nós precisamos, como a igreja primitiva, irmãos, transbordou naquele Império Romano ali, porque 120 vidas que receberam o Espírito Santo naquele cenáculo viraram Roma, os romanos de perna para o ar, né? Porque eles transbordavam. Mesmo os romanos, aqueles homens duros, aquelas mulheres duras de coração, eram perfurados pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque havia ali palavra inspirada, jorrada pelo Espírito Santo, que perfurava aqueles corações, né? Então, como nós precisamos, irmãos, tomar uma posição diante de tudo isso que nós estamos vivendo, para que então a nossa vida seja uma vida realmente que seja trabalhado por esse Espírito maravilhoso, para que nós possamos realmente ser útil ao Senhor, né? Nós vamos a mais um texto, irmãos, que para nós vermos Mateus capítulo de número 25, para nós analisarmos essa parábola das 10 virgens. Mateus 25, nós temos aqui a parábola das 10 virgens, que traz uma realidade para nós muito firme, irmãos, para nós analisarmos e sondar o nosso coração, né? A partir do verso 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, e saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Então vamos procurar entender um pouco essa parábola, irmãos. Essa parábola, quando fala das 10 virgens, é a totalidade dos cristãos, né? De todas as épocas, de todo o tempo que o Senhor Jesus foi para aquela cruz. Então as 10 virgens têm essa soma de todos os cristãos. E aqui o Senhor então coloca 5 prudentes e 5 nécias. Todas elas nasceram de novo. Todas elas foram regeneradas. Isso nós precisamos entender, porque fala de virgem, fala de pureza, né? Então todas elas foram regeneradas. Mas agora o que diferencia as prudentes das nécias?
né? Nós temos algumas figuras aqui muito importantes, né? Fala no verso 1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas. Lâmpadas aqui, irmãos, significa que o nosso espírito, ganhamos um espírito novo. Então as lâmpadas aqui é o espírito do homem. Então ganhou vida. O espírito do homem, quando nós cremos na obra de Cristo, nós ganhamos um espírito novo. Lembra lá de Ezequiel? Quando diz lá no capítulo 36, verso 25, dizendo assim, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei, dar-vos-ei espírito novo, coração novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E ele colocou ali um espírito novo. Por quê? Porque o nosso espírito estava morto. Então a lâmpada aqui representa o espírito do homem, né? Então aí no verso 2 começa a diferenciar 5 e 5. 5 dentre elas eram nércias e 5 eram prudentes, né? Mas as nécias, no verso 3, mas as nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, né? E o azeite aqui tem o azeite é a figura do Espírito Santo, né? A figura do Espírito Santo. Mas agora, elas não levaram azeite consigo, então elas não levaram o Espírito Santo, né? Elas nasceram de novo, elas creram na obra de Cristo e viveram a sua vida do jeito que elas entendiam. Mas, aí agora vamos ver as prudentes no verso 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E a vasilha aqui, os irmãos podem anotar aí do lado, significa a alma. As vasilhas é a alma, é onde nós vamos poder ser trabalhado pelo Espírito Santo no nosso viver, né? Porque o Senhor está ganhando, o Senhor ganhou, como diz lá em Hebreus, capítulo 2, verso 3, dizendo assim, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, né? Essa salvação começou no nosso espírito, está acontecendo na nossa alma durante o tempo que nós vivermos aqui, e ela vai culminar no nosso corpo, transformado segundo Deus, segundo a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui fala que as prudentes, além do azeite, elas levaram uma vasilha cheia de azeite, né? E as nécias não tinham. Elas aqui nem fala que as nécias tinham vasilha, só fala que as nécias não levaram azeite consigo. E as prudentes, além do azeite, tinham as vasilhas cheias. Então todas elas adormeceram e quando chegou o noivo, né? Quando chegou o noivo, o que aconteceu? As prudentes estavam preparadas. Elas tinham o Espírito Santo, que elas foram seladas com o Espírito Santo, então elas estavam cheias do Espírito Santo, cheias de boas obras, através do Espírito Santo. E as nécias não tinham. Por que não tinham, irmãos? Porque o desejo delas foi para esse mundo. Elas viveram a vida delas do jeito que elas quiseram. Lembra que nós lemos lá, quem crê em mim segundo as Escrituras? Quantas vezes nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, sem olhar para a palavra do Senhor, sem olhar para aquilo que o Senhor quer de nós. Então, irmão, nós não temos deixado o Espírito Santo trabalhar nos nossos desejos. Nós não permitimos Ele tocar, né? Nós não deixamos, porque o Espírito Santo não vai arrombar o nosso coração e nos tomar força, porque Ele é um cavalheiro, Ele quer que nós entreguemos. Lembra-se quando o Senhor Jesus lá diz, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, né? Tomar a cruz é entregar para esse Senhor, para o Espírito Santo, tudo aquilo que, esses desejos malignos nossos, que nós herdamos, sabe, que nós temos que entregar para o nosso Senhor, para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa tirar e se colocar no lugar, né? Lembra lá em Hebreus capítulo
4, verso 12, que lá fala assim: a palavra de Deus é viva e é eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, sabe? Então, essa faca de 2 gumes, ela tem a seguinte função. Ela entra cortando, mas do mesmo jeito que ela corta, o outro lado já deixa. Porque tudo aquilo que o Senhor tirar de nós e desejo desse mundo, Ele se coloca no lugar. Então essa faca de 2 gumes vai fazer esse trabalho, vai cortar os nossos desejos e vai colocar o amor de Cristo, sabe? Ele vai tirar o nosso amor por esse mundo e vai colocar o seu amor, que não é mais o amor para esse mundo, é o amor por Ele. Quando Ele tira a nossa morada aqui nesse mundo, o nosso desejo de ter coisa aqui nesse mundo, Ele coloca o desejo de nós buscar as coisas do alto, né? Porque lá em Colossenses diz isso. Se você ressuscitou com Cristo, né? Se Cristo realmente é a tua vida e você ressuscitou com Ele, então você deve buscar as coisas do alto. Mas para nós buscar as coisas do alto, precisa acontecer essa transformação do nosso coração, para que realmente o Espírito tire de nós. Mas para o Espírito mexer, nós precisamos entregar, sabe? Nós precisamos, como diz as Escrituras. E como que diz as Escrituras? As Escrituras diz para nós, irmão, que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, sabe? O que é nos humilhar, irmãos? É reconhecer quem é o Senhor. Quem é o Senhor, né? Como o Salmo de número 27, verso 4, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê, irmão? Para contemplar as belezas do Senhor e meditar no seu templo, tá? Mas muitas vezes nós somos homens e mulheres de muitas coisas, nós queremos muitas coisas, mas o Senhor diz, e o Senhor deseja que nós queiramos uma só coisa: Cristo Jesus. É o tudo que nós precisamos. E esse Espírito, irmão, que nós temos, que nós fomos selados, está ansioso para que então seja uma realidade isso para nós. Para que nós não venhamos a ser essas virgens nécias, essas virgens que desejam viver nesse mundo de qualquer jeito. Não, irmão, nós precisamos olhar para o Senhor e ser prudentes, buscar a mente do Senhor com toda a sinceridade do Senhor, né? Para que então Ele transforme as nossas vidas. Porque senão, irmão, nós vamos incorrer num erro terrível que a gente vê hoje. A gente vê muito isso hoje no meio cristão, uma falta de temor diante do Senhor. E a gente olha assim: mas tem muitos homens aí que estão pervertendo o coração de muitos irmãos, de muitas igrejas. Tem homens levando muitas assembleias à ruína. Mas sabe por que acontece isso, irmão? Porque nós, igreja do Senhor, não estamos vigiando como deveríamos, sabe? Começa por nós. Porque a partir do momento em que nós aceitarmos um irmão chegar, abrir a palavra para nós e não ser de conformidade com a palavra, nós precisamos ir aos pés do Senhor, né? Para que o Senhor possa então trazer a nós a realidade que Ele quer de nós, sabe? Então, irmãos, essa parábola traz esse significado, sabe? Traz essas verdades para nós, para que nós possamos ver como eu estou vivendo, como que a minha vida está se desenrolando aqui nesse mundo, como que está acontecendo. Irmãos, é urgente isso, não é algo para demorar, porque Deus, Ele tem todo o tempo do mundo, nós aqui não temos tempo, nosso tempo está findando, e se nós não irmos aos pés do Senhor, nós vamos entrar na mira do anticristo,
e vamos aceitar tranquilamente tudo aquilo que Ele tem trazido, tudo aquilo que Ele vai trazer, nós vamos aceitar, sabe? Por quê? Porque nós não fomos transformados. O tempo de transformação é hoje, né? Lembra lá em Hebreus? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sabe? A gente pensa, amanhã eu vou resolver isso. Não, amanhã pode ser tarde demais. Sabe? Então, irmãos, para nós caminharmos aí para o final, eu quero trazer uma advertência para nós. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 3, nos falando assim a palavra do Senhor. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Né? Olha só, e essa palavra, irmãos, não é para o mundo, é para a igreja. O Espírito Santo está falando para a igreja, né? E é um alerta para nós, porque quando a igreja ela entristece o Espírito Santo, quando ela apaga o Espírito Santo, o próximo passo é a apostasia. E quando vem a apostasia, é isso que vai acontecer. Nós não queremos mais ouvir a verdade. Nós queremos ouvir uma meia-verdade, né? Uma meia-verdade. Porque daí nós vamos estar com o nosso coração, o nosso ego tranquilo, tudo correndo bem, e a nossa consciência não vai nos acusar, sabe? Mas isso é um engano, um terrível engano. Porque se nós não crer no Senhor como diz as Escrituras, é besteira nós estarmos reunidos, né? É besteira porque nós estamos deixando muitas vezes de nos divertir para estarmos ouvindo, afagando a nossa mente. Não, irmão, nós precisamos a verdade do Senhor, né? E aí, como eu falei antes, muitas vezes a igreja se reúne e aí aparecem esses homens falando as mentiras e a igreja aceita. E aí tem muitos desses hoje vivendo no meio, arrastando multidões. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo. Voltem um livro para trás aí. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, e que proíbe o casamento e exige abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Amém? Então, por isso, e aqui nós podemos ver, o Espírito afirma expressamente que é nesse tempo que nós vivemos, que muitos têm apostatado da fé, muitos têm buscado refúgio em muitas outras coisas, afagando o seu ego. Por quê? Porque deixaram de observar a palavra do Senhor e se mergulharam em coisas que afagam o nosso ego, né? Mas o Senhor diz que o nosso ego foi crucificado na cruz, sabe? Nosso ego não deve tomar mais a direção da nossa vida, e sim o Espírito Santo, sabe? Porque aqui, irmãos, o Espírito afirma expressamente, é o Espírito que afirma, sabe? E nós estamos vivendo esse tempo, por isso que nós precisamos, irmãos, sondar o nosso coração, buscar a mente do Senhor, porque lá em Apocalipse, né? Agora, para nós encerrar, eu gostaria que nós voltássemos lá para Apocalipse capítulo 22. Por isso que há essa afirmação muito clara para nós aqui. O Espírito, no capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem.
Aquele que ouve, diga, vem. Né? Aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que tem comunhão com o Senhor, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha, irmão, tudo para nós. Né? O Espírito é tão precioso, Deus é tão maravilhoso que Ele diz, ó, se você quiser, pode se lambuzar. O Senhor Jesus mesmo disse lá, quem tem sede, vem a mim e beba. Né? Então, irmãos, como nós precisamos realmente olhar para essa palavra e sondar o nosso coração e saber que nós temos de graça a água da vida, o que vai nos dar vida, o que vai gerar vida em nós para a eternidade, né? E esse Senhor, Ele prometeu que Ele está para vir e Ele vai trazer os galardões, né? O prêmio para cada um de nós, para cada filho, Ele dará o seu prêmio. Agora, por isso que nós, e durante o tempo em que nós estamos aqui, é tempo de arrependimento. É tempo de buscar a mente do Senhor. É tempo de não olhar para circunstância nenhuma. Tá? É tempo de nos humilhar na presença do Senhor. Como diz lá 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Né? E aí diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigilante, sabe? Duas afirmações, sóbrio e vigilante. O diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. E aí diz assim, resisti-lhe firme na fé, e ele fugirá de vós. Resistir firme na fé. Na fé de que? Aonde? Qual fé? Na obra de Cristo. Nessa obra preciosa de Cristo, irmãos. E que o Espírito Santo está aí para nos conduzir, cada um de nós. Que Ele possa nos ajudar, irmãos. Que nós realmente possamos entregar o nosso viver para que esse Espírito sonde o nosso coração. Para que nós possamos ser homens e mulheres de uma só coisa. Que nós aprendamos a meditar, nós aprendemos a contemplar e a meditar. Né? Contempla, irmãos, quando a gente levanta de manhã, você contempla esse universo, aquele sol começando, o céu bonito da parte da manhã, você vê tudo isso, você diz, meu Deus, você fez tudo isso, o Senhor cuida de tudo isso, mas e daí a gente se volta para nós e Ele está aqui dentro de mim. Sabe que Deus é esse, irmãos? Contemplar esse Deus. Isso é o que nós precisamos, meditar na sua palavra, meditar, sabe? Nós perdemos, nessa agitação do dia a dia, nós temos perdido o meditar. Sabe? Meditar na palavra do Senhor, em tudo aquilo que Ele tem feito conosco, sabe? Isso é maravilhoso, nós precisamos voltar a essa simplicidade de Cristo, sabe? Olhar para a natureza, olhar para o Senhor e ver o Senhor agindo em nossas vidas, sabe? Que o Senhor nos ajude e nos conquiste cada dia mais. Amém, irmãos? Amém. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse momento. Agradecemos-te pela nossa vida, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, pela palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração, pelo grande amor com que o Senhor tem nos amado, Senhor, que o Senhor não quer que nenhum de nós se perca. Ó Senhor, que preciosidade isso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a tanta dificuldade, o Senhor tem se revelado a cada um de nós. O Senhor tem se mostrado maravilhoso em nós. Por isso nós te rogamos, Senhor, continua com a tua mão poderosa. Ó Espírito Santo, continua com a tua mão poderosa sobre nós. Não tira na tua mão de sobre nós, não, Senhor. Continua com a tua mão firme, nos conduzindo para a glória do Senhor. Ó Senhor, não tira de nós, porque o nosso coração é duro, Senhor.
conquista cada dia mais o nosso coração. Ó Espírito Santo, não desista de nós, não. Tenha misericórdia de cada um de nós e continua o seu trabalho revelador de Cristo em nós, por misericórdia, Senhor. Aviva a tua obra neste lugar, Senhor, ganha os nossos corações, transforma as nossas vidas, Senhor. Nós queremos ser transformados para a glória do seu nome, Pai amado. Ó Senhor, aviva a tua obra em nós, cada um de nós, Senhor, sonda o nosso coração, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelos caminhos eternos, Senhor. Ajuda-nos, visita nós, por misericórdia, Pai. Dá-nos uma semana guardada no Senhor. Dá-nos uma semana, Senhor, aonde nós possamos contemplar o Senhor, meditar no Senhor. No nosso trabalho, Senhor, nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Ó Senhor, dá-nos essa graça por misericórdia, de vivermos a vida não mais olhando para esse mundo, mas olhando para o alto, aonde está o Senhor e aonde está a nossa pátria, não é mais aqui, é celestial. Ajuda-nos a viver, Senhor. Ajuda a nós compreender, Senhor, que a vida eterna já começou. Ela não vai começar, ela já começou a partir do momento em que nós cremos no Senhor, nós viveremos eternamente junto com o Senhor. Ó Senhor, hoje o Senhor está vivendo junto conosco e na eternidade o Senhor viverá junto conosco também. Ó Senhor, que preciosidade isso. Ajuda a tua igreja, transforma as nossas vidas, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.